Fala galera, Ishida aqui. E uma satisfação receber vocês aqui. Não esqueçam de dar aquele seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. 70 anos atrás, um acontecimento radical uniu o mundo real ao universo do jogo, assemelhando a vida cotidiana de um mob. Nesse novo mundo, os seres humanos adquiriram diversas raças e classes, cada uma dotada de suas próprias características. Conforme se progride de nível, a força física se aprimora gradualmente. Além disso, a escolha de classe e o desenvolvimento de habilidades capacitam os seres humanos a se destacarem em combates. Devido a esses acontecimentos, o mundo nunca esteve em paz. Desde então, os monstros dos jogos também chegaram ao mundo real, tornando a vida um desastre. Um mundo onde o poder fala mais alto. Nosso prota, olhando para esse mundo, fala que já faz 3 anos desde que ele chegou nesse lugar, e já foi o suficiente para ele entender esse estranho mundo. Acho que ele está falando da escola onde ele está. Nosso prota, olhando pela janela, escuta um figurante se achando o máximo por ter escolhido a classe de invocador. O cara tá se gabando de ter feito contratos com 3 bestas. O figurante chama os outros alunos que estavam à sua frente, para se juntar à sua equipe, que o mesmo iria carregar todos eles no exame de entrada amanhã. Outro figurante, que tinha escolhido a classe Mago Nobre, fala para o invocador se ele, um mago, precisaria da ajuda dele. O mago fala para o invocador se ele não quer unir a equipe dele e vir a seu subordinado. O figurante invocador fica pistola com o mago, falando: e daí que tu e um mago? Quer brigar? O mago responde: claro, mas vamos sair daqui, não estamos em um lugar adequado para lutar. Nosso prota fica olhando esses 2 figurantes patéticos. Nosso prota dá um sorriso animado olhando sua mão, pensando que isso é muito interessante. A porta se abre e quem entra é o professor, gritando com todos saírem da escola rápido porque já está tarde, e não pode ficar na escola depois do horário. Seus familiares devem estar preocupados com vocês. O professor olha para nosso prota, ver que ele não escolheu uma classe ainda, já grita com ele: Ryun Shen, amanhã é o exame de entrada, por que você não escolheu uma classe? Você está relaxado mesmo com algo importante preste a acontecer? Você quer ser considerado um mendigo sem classe? Nosso prota fica abismado com a forma que o professor está falando, chegando a exclamar sua cara. O professor continua falando que nosso prota é um idiota por não escolher uma classe, mesmo que não ter uma classe forneça algumas vantagens. Mesmo tendo essas vantagens, elas não são tão úteis. Os poderes da sua habilidade ficaram muito fracos. Quanto mais você avança sem uma classe, mais você fica para trás daqueles que têm uma classe. Aqueles com classe terão habilidades mais fortes que você. Já que você tem várias habilidades para aumentar os níveis delas, enquanto quem tem uma classe vai focar só na da sua classe. O professor fala para nosso prota: escuta seus conselhos e escolher uma classe logo para conseguir uma boa classificação amanhã no exame. Nosso prota, com uma cara debochada, fala para o professor não se preocupar, que ele não quer uma boa nota, ele quer o primeiro lugar. Nosso prota olha para o seu sistema, ver os pontos de habilidade 0, pontos de atributo 0. O prota fala: eu ainda posso adquirir pontos de habilidade e pontos de atributos sem subir de nível mesmo sem uma classe, porque ele tem um sistema que dá pontos de habilidades e atributos. O sistema do prota dá várias missões diárias, como corra 10 km, faça 100 abdominais, faça 100 flexões, faça 100 agachamentos. Lembra bastante o treino do Saitama, vocês não acham? Deixa aí nos comentários. Assim que o nosso prota termina as missões, o sistema dá algumas recompensas para ele escolher uma das opções e obter 10 pontos de atributo ou obter 10 pontos de habilidade ou obter um livro de habilidade oculta. Ele vem fazendo as missões todos os dias durante 3 anos direto. Com essa dedicação e a recompensa das missões diárias, os atributos e habilidade do prota aumentaram bastante. As habilidades estão todas no nível máximo, assim como seus atributos estão todos acima dos 100 pontos. Todas as outras pessoas ganham pontos de habilidade e atributos limitados, fazendo com que ele escolher uma classe mais vantajoso, porque só vai gastar ponto nas habilidades da sua classe escolhida, conseguindo colocar todas no máximo e sobra ponto ainda. Já o nosso prota, graças ao sistema, ele supera essas dificuldades de limitação de pontos de habilidades e atributos, conseguindo fortalecer tanto os seus atributos e habilidades por igual e no máximo. O nosso prota parece a classe aprendiz do Ragnarok, só quem em jogo vai lembrar. Como o nosso prota acaba as missões diárias, ele optou por escolher 10 pontos de atributos hoje, já que suas habilidades estão quase todas no nível máximo. Ele pode fazer isso enquanto anda e em qualquer lugar, já que só o prota pode ver. Ele sempre distribui os 10 pontos colocando 2 pontos em cada atributo, como ataque físico, ataque mágico, defesa, agilidade e força. Os atributos do prota já está parrudo, família. O sistema abre com uma nova missão para o exame de amanhã. De acordo com a classificação do prota no exame, nosso prota vai receber uma recompensa equivalente com seu resultado, motivando ainda mais ele em ficar em primeiro lugar. O dia do exame chegou e estão todos reunidos. O professor, muito preocupado, explica mais uma vez como o exame funciona.
Começa falando das masmorras que têm 3 dificuldades diferentes, a fácil, a difícil e a pesadelo. E quando a porta se abrir, isso também significar que o exame começou. Conforme a dificuldade aumenta, maior será a pontuação, e também ganha mais pontos se a sua equipe for menor. O professor falar para todos deem o seu melhor, porém não seja exagerado porque os monstros da masmorra são reais. Se você morre, vai ser de verdade, o principal objetivo é sobreviver. As portas das masmorras começam a abrir, o professor grita para todos entrarem, todos se teleportam para dentro da sala onde vão escolher a dificuldade, e mostrado o tipo de monstro que tem nessa masmorra. São monstros do tipo Globin de níveis entre 10 e 13, e que pode entrar em grupo de até 5 pessoas. Como esperado, a maioria dos alunos escolheram montar um grupo. Os figurantes que estão assistindo comentam que seria a escolha mais sensata, já que o objetivo é a sobrevivência. Só os de classe foguete, as classes mais fortes, que pode entrar sozinhos. Outro figurante grita, apontam para o nosso prota, dizendo que tem alguém que não é da classe foguete, das classes mais forte, entrado na masmorra sozinho. Os figurantes ficam se perguntando se ele quer morrer. Outro figurante aponta para o nosso prota e fala que ele parece familiar. E mostrado a masmorra que o nosso prota escolheu foi a masmorra de nível pesadelo, o figurante grita assustado, falando que ele se atreve a ir sozinho mesmo sem ter uma classe, ele quer morrer. Outro figurante se pergunta que tipo de equipamentos são esses que o prota está levando? E por que são tantos? Outro figurante pergunta-se por que ele não tem classe. Por isso ele está levando esse monte de armas. O prota andando de maneira confiante em direção à masmorra de nível pesadelo. Outros figurantes vendo nosso prota indo na masmorra pesadelo falar sem classe. Realmente existe pessoas que não escolheram nenhuma classe? Ele idiota. Você só fica forte depois de mudar de classe. Os sem classe pega as habilidades de baixo nível de muitas classes. Outro figurante pergunta para que serve as habilidades de nível baixo? O professor do prota muito furioso e preocupado porque ele nunca imaginou que o nosso prota nunca fosse mudar de classe, e pior que ele fosse entrar na masmorra de nível pesadelo sozinho. O professor, como os figurantes, fica a ser perguntado: será que ele quer morrer? O direto da faculdade está caminhando na direção do professor com uma cara de poucos amigos. O direto pergunta ao professor: preciso de uma explicação, os talentos dele adequado? Perguntou ao professor, que está suando, responde: acho que são sim. Quanto isso, nosso prota está já na entrada da masmorra, vendo logo na entrada osso-humanos e uma fogueira apagada. Enquanto o professor está suando frio, o nosso prota está animado com a entrada da masmorra, falando que não podia esperar menos do nível pesadelo. Ele entra na masmorra, os figurantes ficam reparando nos equipamentos do prota, falando que ele está carregando lança, escudo, pistola, cetro e até uma manopla. Com tantas armas e habilidades, será que ele conseguirá usar bem? Família, esse figurante está pesando que são eu e você que não consegue usar nem com 4 skills de um jogo mobile. O figurante continua falando que essa masmorra é do nível pesadelo e que muitas pessoas morreram lá. Agora o prota está tremendo de medo e sem coragem de se mover. O outro figurante grita: não, aquele sem classe está correndo para dentro da masmorra. Os figurantes ficam se perguntando por que ele não está com medo. Ele está correndo para apressar o tempo? Nosso prota usa a habilidade do espadachim novato Velocidade. Em direção aos Globin, os Globins por sua vez começa a pular rindo e corre na direção do nosso prota, que já pega o seu cajado e lança a habilidade Bola de Fogo do Mago Iniciante, explodindo os monstros quase todos. Os figurantes assustados se perguntam se é uma habilidade de nível baixo mesmo, porque o seu poder é maior e mais forte que as bolas de fogo explosiva que só mago pode ter. Essa bola de fogo explosiva é a habilidade que só pode adquirir quando escolher a classe maga. Os figurantes ficam assustados porque o cajado dele também é uma espada. Quando ele usa a arma de espada para cajado, pode ser usada como cajado ou espada. Ao usar a forma cajado, força mais 5. Ao usar a espada, força mais 5. Nosso prota muda para a forma de espada e usa a habilidade do assassino novato, passo de vento cortante, para eliminar os globins restante. Enquanto uns figurantes se questionam por que as habilidades do nosso prota é mais forte que o normal, outros ficam animados e impressionados com a performance do prota. Eles ficam assustados com a forma que ele usa as habilidades. Nosso prota usa a habilidade Bola de Fogo para quebrar formação, assim matando um por um com a habilidade de assassino e espadachim. Outros figurantes questionam por que o nosso prota está correndo tão rápido com tantos equipamentos. O peso deve ser absurdo. Mesmo com velocidade, ele não dever ser tão rápido. Esses figurantes são Tommy? Mesmo vendo, eles não acreditam. O direto pergunta ao professor o que há de errado com o nosso prota. As habilidades dele são muito fortes. O professor responde que o talento do nosso prota é completo, ele pode aumentar todas as suas habilidades em 2 níveis.
O direto fala que na idade de 12 a 15 anos apenas uma parte despertará essa habilidade voltada ao talento, e de acordo com o talento a seleção da classe será afetada. Aqueles que despertarem esse talento do prota escolheriam a classe maga, os que desperta talento de combate ganha velocidade e pod de ataque, normalmente vira guerreiro ou assassino, tem uns que ganha talentos de cozinhar ou faxinar, de qualquer forma o talento que desperta decidirá a classe que irá escolher. O direto fala que é uma pena esse talento seja completo, o mais alto só pode aumentar a habilidade de nível iniciante para a qualidade ser mais bom no início, mas não poder ir pro próximo estágio. Outros professores falam que o talento de combate do prota é excelente, a combinação de habilidade perfeita, mas é uma pena que o limite de crescimento do prota é baixo, e não vale a pena cultivá-lo. O professor do prota suspira e fala que aviso para o nosso prota escolher uma classe porque quanto mais ele avança mais fraco ele fica. Nosso prota já chega na entrada da próxima sala, quando a porta se abre, ver um exército de Globin. O prota tinha acabado de chegar na segunda sala e dado de cara com um exército de Globins ficando bem animado. Nosso prota usa a habilidade análise e ver que tem vários tipos de Globins de níveis diferentes, como Globins vermelhos de nível 12 que tem a qualidade bronze que usa a habilidade bola de fogo explosiva. Globin Centurião nível 14 com a qualidade prata, que usa a habilidade onda do Berserk atropelador de guerreiro. Globin nível 11, com a qualidade bronze, que usa a habilidade lançar precisa de Berserk. O chefe Globin manda todos os Globins atacar, nosso prota desce os degraus da escada calmamente enquanto os cavaleiros Globins vão na frente, os Globins mago começam a conjurar as magias e tinha até os Globins músico para começar a festa. Nosso prota pega o cajado na mão lá ele 1000 vezes. Observando a formação de combate dos Globins fica bastante preocupado, se deixa eles fazer o que quiserem, os Globins daria bastante problemas. O prota usa a habilidade de sacerdote, iluminação, cegando todos os Globins, logo em seguida o prota usa a habilidade de assassino, furtividade, indo atrás dos magos primeiro, usando outra habilidade de assassino cortadora de cabeça. O chefe Globin grita para matar o prota, os Globins correm em direção do prota que já usa outra habilidade de assassino clone, o clone do prota vai ter todas as habilidades do tipo assassino com 35% do atributo do prota. O clone do prota sai atacando os Globins com as habilidades, ataque covarde atacando os Globins pela costa, habilidade perfuração de coração um ataque que fura o coração do Globin com precisão e usar habilidade destruidora de crise pilando nas costas do Globins e apunhalando a cabeça do Globin. Fazendo uma completa carnificina, fazendo o chefe Globin fica furioso e entra em modo fúria. Nosso prota só olha pro chefe pensando que não esperava menos dele. O chefe Globin pula em alta velocidade para cima do prota, fazendo nosso prota desvia pulando bem alto falando que agora não era sua vez. Ainda no alto ele usa a habilidade de invocador, invocando um elemental de água. Quando nosso prota estava invocando o elemental de água a transmissão que os figurantes estavam assistindo da sua batalha e cortado para outro participante que tinha a classe de espadachim, fazendo os figurantes que estava assistindo gritarem irado com o diretor da transmissão. Seu idiota mula logo e outro figurante grita isso quem quer ver um espadachim idiota da classe foguete, outro figurante grita que estava empolgado agora mesmo vendo o cara sem classe, todos os que estava assistindo grita pra mudo mais rápido pro nosso prota. E tacando pedras casca de banana, casca de melancia. Na sala de transmissão estava o direto mais 2 figurantes, o figurante que controla a câmera fala que já tinha mostrado o prota por 3 minutos e que deveria mostrar os outros competidores também. Nosso prota está voando família, já limpa uma sala e está quase terminando segunda sala em 3 minutos, o prota é brabo demais. O direto bate na cabeça do figurante perguntando para ele você sabe o que é popularidade? Não se preocupe com os outros, muda rápido eu também quero assistir o cara sem classe. O figurante com a mão na cabeça fala que nosso prota pode lançar instantaneamente a habilidade de mago, a habilidade de espada do prota também é forte, ele domina perfeitamente a habilidade de assassino. O outro figurante fala que o prota está usando a técnica de invocação, ele é um monstro usando perfeitamente todas as habilidades. O professor que dá aula da classe assassino fala que conhece bem a profissão assassino ela é bem difícil. Toda vez que ele ataca se o ângulo estiver errado o dano diminui bastante, não estou exagerando, mas o seu controle das habilidades de assassino e de nível profissional, nem os assassinos de elite usam tão bem essas habilidades ele é um gênio nas batalhas. A transmissão e do nosso prota é retornada, já com os 3 elementais de água invocado, os elementais estão lutando com os Globins, os figurantes que estava assistindo grita mais onde ele está, outro figurante apontando pro nosso prota e grita Rolling ele está ali lutando com o chefe, e o tempo da sua fúria acaba. Nosso prota encara o chefe pensando que como está lutando com um chefe de nível pesadelo será um pouco problemático se ele não usar alguns truques. O chefe ataca o nosso prota, que usa a habilidade da classe caçado, armadilha mecânica no pé do chefe Globin. Essa habilidade coloca uma armadilha que paralisa o inimigo por 2 segundos.
Assim que é preso o chefe, o prota lança a bola de fogo na cara do chefe Globin, que continua avançando para cima do prota após acabar o tempo da armadilha. O prota desvia pulando para trás usando outra habilidade de caçador, armadilha explosiva, causando uma grande explosão. Nosso prota, olhando a explosão, grita pro chefe para de fingir que esse ataque não é capaz de te matar. O chefe Globin, todo arrebentado, dissipa a fumaça da explosão rugindo e carregando a sua habilidade pisoteio de guerra. Nosso prota levanta a mão carregando a habilidade de druida, emaranhado de raízes, invocando várias raízes que prende o chefe Globin, impedindo de lança sua habilidade ou a derrubando. Enquanto o chefe está no chão sendo segurado pelas raízes, o prota começa a lançar várias habilidades, como a habilidade de mago, balas de gelo, que causa dano de gelo reduzindo a velocidade de movimento em 35%. Habilidade do mecânico novato, drone voador M2201, habilidade de mago iniciante, trovão, habilidade de mago iniciante, flecha de água, habilidade de invocador controle da fada da água, a invocação lança a habilidade bala de água, não dando tempo do chefe Globin respira. O chefe Globin não aguenta os taques do prota e é finalmente derrotado. Os figurantes ficam admirados olhando pelo telão o que nosso tinha feito com o chefe Globin na dificuldade pesadelo. A figurante aponta assustado para o prota falando que o chefe está muito ferido. O outro figurante fala o chefe não causou nenhum dano no prota, e já morreu. Essa sequência de ataque que o prota deu foi muito forte, tal controle e combinação de habilidade e assustador. Um dos professores que estava na sala assistindo, fala que o nosso prota usou a bola de fogo para bloquear a visão do chefe Globin, então quando ele pisou na armadilha que explodiu aí foi quando tudo acabou. O prota usando todo o controle os famosos CC, o chefe Globin nunca teve uma chance. Os professores continuam dizendo que o mais assustador é que, ele tem uma inteligência absurda para combinar a habilidade do atributo fogo e atributo relâmpago se acumulando deixando o chefe Globin paralisado. Causando redução de velocidade e prendendo o chefe Globin com as raízes fez com que o oponente não conseguisse revidar. O outro professor falar que o detalhe mais importante é que ele aponta para a perna do Globin tornando-o incapaz de usar a habilidade ratapelamento de guerra. O professor fumante fala que nosso prota tem habilidade demais, mas ele pode usar todas como um profissional. Todos os professores dão parabéns pro professor do prota dizendo que nesse ritmo nosso prota vai ficar entre os 5 melhores da província. Ele todo sem graça dá uma risadinha coçando a cabeça. O direto mais confiante fala que todos estão subestimando o prota, ele com certeza ficará entre os 3 primeiros. E que o recorde da escola é apenas o top 9 da província, esse garoto ajudará a tornar nossa escola a mais conhecida da província. O direto antes queria matar o professor do prota, agora chama ele para sentar-se do seu lado. O professor suando aliviado fala que sabia que o nosso prota não era comum. Até parece ficou falando mal do prota o tempo todo esse professor e mó fingido. Um estuando figurante fala que não ter uma classe muito legal porque ela pode usar todas as habilidades de nível iniciante das classes que existem. O outro figurante fala que sem classe é a melhor profissão. A figurante fala para seu professor que não quer ser mais um mago, ela quer ser sem classe e copia o nosso prota. O professor dela dá um cascudo e fala copiá-lo? Você acha que pode copiar o estilo dele, você não sabe nem usar bem o bastão, quer copiá-lo. O professor com cara de bravo fala para ela desistir desses pensamentos senão você não vai sobreviver. Lembrem-se, isso não é um jogo, mas em realidade tomar decisões imprudentes levará à morte. A figurante fica olhando assusta para seu professor. E mostrado na tela o nosso prota e o figurante falando que só podemos aprender com ele, mas não podemos copiá-lo. Após eliminar todos os monstros e o chefe daquele andar, nosso prota vai em direção ao próximo andar. Os figurantes ficam impressionados com o prota por não ter parado para descansar após enfrentar o chefe Globin, fala que o nosso prota é arrogante e ele está buscando a Marte. E família, esses figurantes continua falando besteira mesmo depois de ter visto o que ele fez. O direto olha assustado falando imprudente. Muito imprudente. Os outros alunos ainda não entraram na sala do chefe, ele tem tempo suficiente para descansar e recupera as energias. O direto olhando pro professor, pergunta como ele ensinou tudo isso? Com cara de poucos amigos, esse direto e bipolar está furioso, fico calmo e amigável, agora tá furioso de novo. O professor fala que o prota deve querer correr contra o tempo, já que o tempo que a masmorra é concluída também faz parte da nota que ele terá, e nosso prota deve estar querendo aproveitar as invocações já que elas têm tempo de duração. O professor concorda com o direto, mesmo o prota querendo economizar o tempo e imprudente o prota fazer sem descansar. O professor da figurante que fala que quer ser igual ao prota fala que o nosso prota está buscando a morte. A escola finalmente teve um gênio depois de tanto tempo, nunca pensei que ele morreria por causa de imprudência. A figurante tá mais esperta que o professor dela falando que nosso prota não usa sua pistola, manoplas, escudo, ele deve ter alguns truques na manga. O professor admite que ele é talentoso, mas não há como ele ser proficiente em todas as armas. E os monstros da próxima rodada podem ser monstros de alto nível, não mais simples inimigos.
Simples, esse professor está de sacanagem. Isso significa que o nosso prota tem menos espaços para erros. Os figurantes, vendo a quantidade de globins que está esperando o nosso prota, fala que ele usou muita mana e não descansou para recuperar. Ele tá buscando a morte, essa fazer tá ficando repetitiva. O nosso prota, vendo os globins, fala que agora só tem globins de alto nível da classe mago e xamã. Ele se concentra e fala que seus monstros invocados irão sumir em breve. Antes que isso aconteça, vou usar ela totalmente. O globin surgindo lança várias habilidades. Nosso prota manda as suas invocações para bloquear todos os ataques. Nosso prota já saca sua pistola falando: vamos começar a luta de verdade. Nosso prota, depois de saca as suas pistolas, lá ele 1000 vezes. O direto fala que o prota vai usar a classe Atirador de Elite. Essa classe tem habilidades como saque rápido, munição crítica, recarregamento rápido, perseguição calorosa, deslize, balas explosivas e metralhadora de ar. São todas habilidades de rank novato. É a classe com maior quantidade de habilidades de novatos dentre todas as outras, Atirador de Elite, conhecida como sendo a classe mais complicada. O professor fala que a maior dificuldade do Atirador de Elite está na habilidade passiva, Perseguição Calorosa. Para ela ser eficiente, o atirador precisar ser preciso, o que é muito difícil em batalhas. O outro professor da menina que quer ser igual ao prota fala que o prota tem muitas habilidades, e mesmo assim ele adicionou as habilidades complicadas do Atirador de Elite. Ele fala que vai ser demais para o nosso prota. O prota começa a ação, a novinha se levanta gritando que o show do prota vai começar, assustando o seu professor. O prota já acerta na cabeça do Goblin, ativando sua passiva Perseguição Calorosa, em que para cada acerto, a intenção assassina receberá um acúmulo, no máximo de 25 acúmulos. A intenção assassina emparra cada acúmulo de intenção assassina aumentar as velocidades de tiro e de movimentos em 2%, outros 2 Goblin foi atingido, ganhando mais 2 acúmulos de intenção assassina. O prota continua acertando e acumulando os acúmulos de intenção assassina. Nosso prota usa a habilidade de novatos do Atirador de Elite em deslizar, para esquivar dos ataques mágicos dos Goblins. Depois de esquivar, o prota usa a habilidade de novatos do Atirador de Elite saque rápido, faz disparos múltiplos. Vários ataques vão na direção do prota que salta, usando a habilidade de novatos do Atirador de Elite em recarregamento rápido, numa pose maneira pra caramba. Ele usa as habilidades de novatos do Atirador de Elite como munição crítica, balas explosivas, matando vários goblins de uma vez. Os figurantes vão à loucura com o prota, ainda mais porque todos os tiros foram na cabeça. Os figurantes falam que o prota está agindo como estivesse em um matadouro, e que a mira do prota dá medo. Os figurantes continuam falando que eles nunca iam conseguir atirar como ele. A novinha toda ouriça fala para o prota: acerta ela com uma flecha de cupido. O professor olha para ela não acreditando no que ela acabou de dizer. O outro figurante fala que o prota é muito legal. A outra novinha fala que ela anunciar que o prota vai ser o marido dela. A outra novinha com o dedo na boca e óleo de coração fala que o perro tem um humão incrível. A novinha fala que o prota não é só bom em usar armas. O que essa menina quis dizer família? Lá ela disse que o prota é um atirador de elite nível Deus. O professor da novinha suando, fala que ele retira tudo que disse. O prota é um gênio entre os gênios. Ele nunca viu um estudante incrível assim antes, talvez nem o primeiro colocado do ano passado seja páreo para o prota. O direto feliz fala que o prota é como ele esperava, ele não é descuidado, mas sim corajoso e esperto. O professor do prota pensa para si que não foi isso que o direto disse mais cedo. Outro professor fala que percebeu que o prota não usou nenhuma poção, e que de acordo com as regras, os alunos podem usar poções de HAP e MP. A outra professora fala que realmente não viu o prota usando nenhuma porção. O professor do prota começa a suar. O outro professor fala que a porção de recuperação instantânea é proibida, as outras poções normais podem ser usadas. Estudantes normais costumam levar mochilas cheias. Mas o prota ainda não usou nenhuma. O professor do prota fala que não e que ele não usou, na verdade ele não levou nenhuma. Na mochila, o prota está sem espaço, o limite que ele tinha. O prota levou muitas armadilhas e bombas, e com essa grande quantidade de munição, na mochila dele já ficaria lotada. O direto fala que não apresse, que o prota esqueceu das porções. Será que ele é descuidado, ou arrogante? Família, esse direto vai de 0 a 100 muito rápido, amor e ódio do nada. Os figurantes na plateia falam que o prota está se movendo, se perguntando o que o prota vai fazer. O figurante pergunta se o prota vai entrar na próxima sala sem descansar de novo. O prota olha para suas armas e fala que usou elas demais. Agora ambas as armas são inúteis, já que elas são armas de qualidade ferro negro. O prota agradece as armas por fazerem sua parte. O direto em choque pergunta por que o prota jogou as pistolas fora. O que ele está fazendo?
Qual a qualidade daquelas pistolas? O professor fala que é a pior e mais barata pistola de ferro negro. O direto já olha com uma cara nervosa para o professor, dizendo como ele pode fazer isso? Você se chama de professor? Enquanto deixa os seus alunos participarem em um teste importante com armas ruins. O professor fala que o prota não podia comprar armas melhores. Que o prota não tem paz, a sua família é pobre e ele ainda tem que cuidar da irmãzinha. O diretor, chorando e segurando o professor pela gola da camisa, fala se ele tivesse contado antes, ele mesmo teria comprado para o prota. Agora que ele entrou na masmorra, o diretor não consegue ajudá-lo. O prota chega na porta do boss, o direto fala que a sua escola nunca teve um aluno em primeiro lugar antes. Se o prota conseguir, o nome do diretor será gravado na história. E fala todo animado que o prota é muito talentoso. O direto olhando com uma cara seria para o professor falando se o prota perder devido às armas de má qualidade, o professor vai direto para a rua, fazendo o direto suar frio, dizendo para o prota que ele precisa vencer. Os figurantes vendo o prota entrar na sala do boss, fala que é o boss final. Os figurantes falam que as outras pessoas devem estar lutando contra o Goblin Centurião ainda. O outro figurante fala que o prota vai ficar em primeiro lugar. Os figurantes falam que estão prestes a presenciar um momento histórico. O prota vai usar a lança dele, ainda não vimos o seu verdadeiro poder. Eles estão super animados para ver o que o prota vai fazer com esse boss. Os figurantes ficam furiosos por mudarem de canal. E que o pessoal da transmissão é um bando de idiotas. O que eles estão fazendo? A figurante fala que tem algo de errado e fala para os outros olharem para a tela. Eles viram que alguém acabou de morrer. Com a morte de um candidato, os figurantes caíram em si, e começaram a falar que o aluno que morreu era da classe Foguete. Outro figurante fala que conversou com ele alguns dias atrás, e agora ele se foi, e que eles estavam concentrados no prota que esqueceram que outros estavam lutando contra o Centurião. E que mais pessoas estão morrendo, a maioria delas foram assassinadas pelos Centuriões. O figurante fala que o aluno que morreu estava prestes a usar o pergaminho de retorno, mas foi morto antes de conseguir escapar. Os figurantes que estão assistindo começam a ver várias luzes do pergaminho de retorno. Alguns competidores saíram das masmorras, eles escaparam. O aluno sai quase morto, dizendo que foi por pouco, se ele não tivesse voltado a tempo ele teria ido de base. A outra fala que foi uma droga, ela não desviou do atropelamento de guerra do Centurião. Outros candidatos falam que não conseguiram nem passar da segunda rodada, ele nunca vai entrar numa universidade. E fica frustrado. O figurante junto com a novinha que tá toda apaixonada pelo prota fala que eles só estavam assistindo ao perrota, mas pelo jeito este foi o teste mais difícil da história. A novinha fala que todos os outros são mais fortes que ela, e mesmo assim eles perderam e alguns até morreram. Ela entra em pânico e fala que já era. Sobreviver até o último estágio vai ser muito difícil. Ela não vai conseguir, mesmo se treinar por mais um ano. E nunca vai ser tão boa quanto ao prota, enfrentar o Centurião no modo Berserk difícil demais. Falando que vai desistir e não vai ser destroçado no teste. O direto manda muda novamente para o perrota, eles precisam assistir alguém que vai aumentar a moral e a confiança de todos. O professor pensa para si que nos anos anteriores, quando os outros alunos estavam deprimidos, eles escolhiam alunos do terceiro ano para a classe Foguete para servir como motivação. Mas nesse ano eles escolheram o prota da turma dele. Isso quer dizer que no coração do direto, o prota já superou todos os alunos do terceiro ano. A tela volta para o prota, os figurantes gritam agora ele vai enfrentar o boss final. O prota chega na sala, o boss chama o prota de humano e pergunta se ele tem permissão para estar na sala dele. O prota não fala nada olhando para o boss que levanta, e mostrado que é um monstro senhor dos goblins, do nível 16 qualidade ouro, e a capa vermelha e o símbolo do senhor dos goblins. O prota fala que é como ele esperava de um boss final do modo pesadelo, a pressão e assustadora. O boss consegue falar idiomas humanos, é a primeira vez que ele vê um monstro com essa capacidade. O prota fala que é uma pena que o boss vai viver por 20 segundos. O prota pega sua lança e usa sua habilidade de novatos do monge, impulso de sangue. Os figurantes ficam animados dizendo que a habilidade que o prota vai usar é classe monge, ela aumenta todos os atributos em 80% por 20 segundos, assim como ataque e velocidade de movimento em 75%. Depois de 20 segundos, o efeito desaparece e o usuário entra em um estado de fraqueza, onde todos os atributos diminuem em 75%. Outro figurante fala que finalmente o prota puxou a lança. Agora e pra valer. O prota começar com a habilidade impulso de sangue.
O figurante fala que o prota está arriscando a própria vida contra o boss. O figurante fala que o prota nem hesitou. Se o prota vencer em 20 segundos ele vai ter a melhor nota. O professor com seu emprego em risco começa a dizer que o prota é descuidado demais, não dá para ficar batendo e correndo até vencer. Por que está arriscando a própria vida? O direto começa a tremer e fala que o prota está querendo se matar, e pede para trazerem um remédio para a pressão. A pressão sanguínea do direto aumenta muito. O prota corre e salta para cima do boss, que fala que o prota é muito rápido, mas é uma pena que o prota é fraco demais. Cortando o prota no meio, deixando os figurantes que estão assistindo assustado, a novinha pergunta se o Perrota foi morto mesmo com um golpe. Os atributos do último boss na dificuldade pesadelo são muito altos. O outro figurante fala mesmo depois do prota usar a habilidade impulso de sangue, ele não pode enfrentar de frente o boss. O direto assustado fala que foi um clone do prota. O direto fala que no momento que o prota avançou no Senhor do Goblins ele criou um clone como distração. E com seu corpo principal já está nas costas do Senhor dos Goblins, o prota corta as costas do Senhor Goblin, que vira para o prota que já está carregando uma habilidade de luz, cegando o boss. O prota fala que agora é hora do boss morrer. O prota quando ia desferir o seu golpe ele percebe que o boss entrou no modo fúria por ter sido atacado de forma desrespeitosa. Oxi, e existe isso? Essa é nova para mim e para vocês família, o que vocês acham? A lança do prota quebra. O prota pensa para si que agora que entrou no estado de fúria ele vai perder alguns segundos. O prota usa a habilidade de novatos do druida, em enrolamento de corda, segurando o ataque do boss, e ver que resta 13 segundos ainda da habilidade impulso de sangue. O boss com uma cara de psicopata olhando para o prota, que pensa que agora o jogo vai começar de verdade. E mostrados os figurantes que estão assistindo dizendo o que aconteceu com a lança? O prota usou a lança uma única vez e já quebrou? A durabilidade deveria estar no máximo ainda. A novinha fala que o boss está ileso, mesmo que o prota tenha usado a explosão de sangue. Será que mesmo assim ele não consegue quebrar a defesa do Lord Goblin? O professor da novinha fala que não é que o prota não consegue, é o contrário, os atributos do prota são todos bem alto. Se não fosse a luz que o prota usou não cegaria o Lord Goblin. O direto fala que é só que os atributos do prota e do Lord Goblin são ambos muito altos. Depois de entrar na explosão de sangue e o boss no modo fúria, os atributos aumentaram muito. O professor do prota fala que desse jeito a laça do prota que é de aço negro não consegue aguentar o poder e quebrou. O direto furioso olha para o professor e fala que não era para o prota participa dessa batalha com equipamentos do rank aço negro. Falando para o professor que ele saber o que ele quer dizer, o professor suando pede desculpa. O direto pensa para si que a duração da explosão de sangue curta, agora ele ainda não consegue nem quebrar a defesa do boss como ele vai lutar? Se alguém no primeiro lugar, uma criança talentosa morrer por causa de uma arma fraca, ele vai ser culpado por todos. O prota olhando para o boss ver que da sua habilidade explosão de sangue resta 13 segundos, o prota pensa para si que tem que acabar com isso antes que ele entrasse em fúria. O prota não achou que fosse entrar em fúria tão cedo. O prota fala que isso vai ser problemático e usa a habilidade de andarilho rank novato, encontrar ponto fraco, não tendo muito tempo sobrando o prota precisa quebrar a defesa do boss rápido. O prota usando a sua habilidade não ver ponto fraco o boss chama o prota de humano desprezível e ataca com seu machado. O prota esquiva de todos os ataques facilmente, pulando para trás, o boss usa sua habilidade esmagar, fazendo um terremoto, tirando o equilíbrio do prota. O prota saca sua espada para usar a habilidade de espadachim rank novato em bloquear. O prota é lançado na parede, sua habilidade explosão de sangue resta 9 segundos, a novinha preocupada fala que a explosão de sangue está prestes a acabar, e o prota Noah quebrou a defesa do boss ainda. O figurante fala que o prota sofreu um ferimento grave, a novinha pergunta se o prota vai morrer? O direto fala que se suas armas fossem de qualidade, esta batalha já teria acabado, agora a espada foi destruída, habilidades mágicas e de espada não pode ser usada. O professor fala que o pior é que ele não tem muito espaço na mochila, não preparou poções de cura, assim que o prota se machucar, acabou. O prota caído, o boss fala que o prota pode morrer agora, o prota sorrindo fala e mesmo? Ainda resta 7 segundos da habilidade explosão de sangue. Ele usa a habilidade de druida rank novato em vinhas de espinhos. Os figurantes falam que o prota começou a usar habilidades de algum jeito, e um último esforço antes de morrer? A classe druida é especializada em controle e essa habilidade não serve para atacar, mas estranho quando o Lord Goblin entrou no modo fúria, o prota até enfrentou o ataque de lança de frente. O figurante pergunta por que do nada o boss agora está correndo das vinhas.
O diretor ri do boss correndo e fala que o boss descobriu. O prota coloca manoplas e fala que todos os monstros têm um ponto fraco, restando 5 segundos da sua habilidade explosão de sangue. Apesar da habilidade não ter detectado um ponto fraco no corpo do boss, o prota pensa será eu ele não tem um? O prota fala claro que não e isso porque um examinador faria um teste sem um ponto fraco. E só que o prota é o único que não pode ver o ponto fraco. O boss fala besteira o que você está falando, o prota continua falando e porque o ponto fraco está coberto pela sua capa, o boss corta as vinhas, o prota pula na costa do boss usando a habilidade da classe boxeador, um soco flamejante. Restando 3 segundos, o prota fala que vai usar esses 3 segundos para matar o boss. O boss vira para o prota parar de sonhar acordado, restando 2 segundos o ataque está indo na direção do boss, os figurantes começam a comemorar dizendo que o prota está prestes a vencer, com esse golpe, ele está prestes a acertar o ponto fraco. A novinha já comemorando falando que o prota é o mais forte, o boss consegue se libertar e vira para de frente para o ataque não pega no seu ponto fraco, o boss ri e fala que esse padrão de ataque só pode derrubar ele não causa nenhum dano real. E fala que o prota perdeu a habilidade explosão de sangue acaba. O prota pergunta para o boss se ele tem certeza de que ganhou. O prota tinha colocado a lança esperando para quando o boss caísse. Maluco esse prota e pensa em tudo mesmo, tudo calculado, ele tem um plano para o plano. O boss vendo a ponta da lança grita não pode ser. O prota sai vencendo, com a mensagem dizendo parabéns a Yunshin o nome do prota, completar o subterrâneo dos goblins dificuldade, em rank pesadelo duração 14 minutos e 47 segundos seu exame de entrada foi gravado com sucesso. A assistente de voz do exame de entrada do colégio lembra você de, por favor receber sua recompensa da DG. A multidão fica enlouquecida com o prota dizendo ele conseguiu. O supernovato matou com sucesso o Lord Goblin. Ele realmente o mais forte. O prota vai caminhando na direção do corpo do boss, que antes de morre amaldiçoar o prota. Levando em conta a dificuldade da masmorra o tempo usado para derrotar o boss, a nota do prota foi SSS. O foi a primeira pessoa a entrar no ranking dessa masmorra recompensas por completar 15.650 pontos de experiência 20 pontos de atributos e 20 pontos de habilidade. O prota ganhou ombreiras do Bosque Verde rank ouro, cinturão do Bosque Verde rank outro e manoplas do Bosque Verde também rank ouro e ganhou um título assassino de goblins, que dá 25% a mais de dano em goblins. O prota ganha 3 níveis, e além dos pontos que conseguiu antes, conseguiu mais 9 pontos de atributos e 9 pontos de habilidades. O prota por ser o primeiro a entrar no ranking, vai ser o campeão da província. O prota pensa para si que não pode ficar muito confiante até que saia o resultado, devido ao prota ser a pessoa a completar essa masmorra receberá um talento. E pro prota escolher entre as 3 opções de talento. O primeiro é lançamento rápido, em lançar magia, os gestos e o lascamento dela terão tempo de realização reduzidos, segundo a aura de ataque, em aumenta a velocidade de ataque em 30%, e cada terceiro ataque causará 80% de dano adicional e terceiro implacável, quando você estiver com um ferimento grave, obterá um aumento de 100% de ataque e uma bonificação em sua velocidade de ataque. O prota fala que são talentos bons, mas só pode escolher um. E se for para lutar é melhor escolher lançamento rápido. O prota escolhe lançamento rápido. O prota começa a ver os efeitos do novo equipamento, que são todos de nível ouro, muito mais fortes que os de ferro negro cinturão do Bosque Verde, qualidade ouro, e dá atributos constituição mais 10 e força mais 5. Ombreiras do Bosque Verde, qualidade ouro atributos constituição mais 5 e força mais 15. Manoplas do Bosque Verde qualidade ouro atributos força mais 10 chance de crítico mais 3%. O efeito do conjunto de 3 peças do Bosque Verde, depois de 5 segundos fora de combate, você obterá uma regeneração contínua de vida, mana e resistência. O prota ver que são bons equipamentos, se ele enfrentar de novo o Lord Goblin, acha que consegue derrotá-lo em 5 segundos, o prota sai da DG, e a multidão começar a gritar chamando o prota de Deus, ele é invencível, incrível e blá blá blá. Os figurantes tudo baba ovo, o prota sem entender nada fica perguntando o que aconteceu. Quem é Deus Jun? Esse é meu novo apelido? O direto chega todo feliz chamando o prota, falando que ele foi muito bem. O prota não está entendendo nada, porque o direto e o professor estão juntos. O prota com uma cara de desconfiado pousa para foto, o direto fala que os resultados do exame sairão em 3 dias, se não houver imprevisto no máximo em 7 dias. O direto fala que vai avisar quando sair o resultado,
e fala pro Prota usar os dias para descansar. O Prota agradece ao diretor, o carro do direto que é uma limusine para na frente do Prota. Os figurantes falam que esse é o carro do direto, que trouxe seu próprio chofer para levar o Prota para sua casa. O figurante continua falando que nunca viu nenhum estudante receber esse tratamento. Como esperado do Deus e um. O direto fala para o Prota que chutando baixo, o Prota vai estar no top 3 da província, mas é muito provável que o Prota seja campeão. E quando os resultados saírem, o Prota também receberá recompensas, então avise isso aos seus familiares. O direto olha para a multidão e fala que a popularidade do Prota só irá subir ao céu, mas também a escola Donjon receberá uma grande atenção do Departamento de Educação e grandes quantidades de recursos virá. E o direto poderá deixar a sua marca na história da educação. O professor com o telefone na mão fala que o direto está recebendo uma chamada do Departamento de Educação. O direto ri e fala que o departamento foi mais rápido do que ele pensava. O Prota chega na sua casa, encontrando sua irmã falando que o Prota chegou bem a tempo. A comida acabou de ficar pronta, ela fala que hoje foi o dia do exame então preparou muitas coisas, até colocou um pouco de carne de cerdo misturada. O Prota vendo a sua irmã cozinhando fala, que nessa vida, o pai morreu faz 10 anos na invasão do rei ORC, e a mãe trabalhou muito para cuidar deles, porém acabou morrendo de um ataque cardíaco, já que não podia trabalhar, eles tiveram que viver com o mínimo. Até os equipamentos eram herdados do pai dele. Para que o Prota pudesse se concentrar nas habilidades de combate, a irmã do Prota começou a cuidar de todas as tarefas de casa. O Prota pedia, mas ela insistia em ajudar. O Prota fala que sua irmã é uma menina muito forte, tudo o que ele puder fazer é se esforçar 100 vezes mais para compensar tudo que a irmã dele fez. Agora ele finalmente conseguiu. A irmã do Prota pergunta como foi o exame? O Prota fala que aconteceu um probleminha, mas no geral foi tudo bem. O direto disse com certeza estará entre o top 3 e que depois dos resultados, receberá uma recompensa. A irmã do Prota impressionada fala que então poderá comer carne uma vez por semana no futuro próximo. O Prota chama de tonta, e pergunta como assim uma vez na semana? Se ela quiser poderá comer carne todos os dias. Ela comemora enquanto o Prota pensa para si que ele vai garantir que vai ter a melhor vida possível. 5 dias depois o Prota está andando pela cidade, pensando para si que nesses últimos dias ele tinha completado as missões diárias e acumulado muitos pontos. Já que os requerimentos da universidade são muito maiores do que os da escola, a maioria dos alunos das 7 maiores faculdades possuem habilidades ocultas e classes especiais, então terei que me preparar. O Prota chega na sua casa, sua irmã corre chamando-o falando que os resultados saíram. E o Prota foi o campeão da província Jiangnan. O Prota pergunta se é verdade porque ele não tinha recebido nenhuma ligação. Ela fala que o Prota esqueceu de atender o telefone quando saiu pela manhã. Está cheio de ligações perdidas. O Prota se assusta pela quantidade de ligações. O Prota atende a ligação, o direto já fala gritando por demora a atender as ligações. E manda o Prota ir à oficina do direto pela tarde. O departamento de admissão veio, então o Prota tem que escolher uma faculdade? O Prota animado pergunta para si em qual faculdade ele vai escolher. Obrigado a todos por chegar até aqui, deixa nos comentários o que vocês acharam e curtir. Estou trazendo a obra com todas as imagens, peço que inscreva para não perder nenhum vídeo. Abração, fiquem com Deus.